Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e conhecimento e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o nosso companheiro Marco, vem lá de longe, Conérica, né, Marco? 2 horas, né? Mas vale a pena, né? É o convite para estar aqui falando. Também, né? Mas obrigado pela doação do seu tempo, obrigado pelo carinho com a gente, tá? E vai falar de uma coisa interessante, né? Trabalhando, eu estou curioso. É bom, né? A gente aprender um pouquinho sobre o trabalho, né? Ler o trabalho. Mas antes nós vamos fazer a nossa leitura inicial, nossa oração, pedindo sempre a colaboração de todos, que nós mantenhamos os nossos corações abertos e a nossa mente desperta, para aprendermos um pouquinho, para nos conectar com o alto, esquecendo um pouquinho dos probleminhas lá. Bom, ninguém tem problema aqui, todo mundo espírita, ninguém tem problema lá fora. Então a gente esquece da vida, né? Vamos lá então? Faz a oração? Não, faz a oração, Rodrigo. Faz a oração pra gente. Beth, você lê pra gente? Trouxe o óculos hoje? Que o espírita tem essa. Não trouxe o óculos hoje, esqueci. Né? Okay, então... Aí o marido lá em casa pergunta, né? Você não vai levar o óculos? Não, hoje não. Vem, Beth, por favor, faz a nossa leitura. Eu comprei uma bolsa agora, um magnifier. Vou ver. A lição que você quiser, depois o Rodrigo faz a nossa oração e o Marcos vem para cá depois. Obrigado. Marco. É marcado ou eu escolho? Marco. Não, o que você quiser. Obrigado. Eu escolho, não, eles escolhem. Também. Do livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Na gleba do mundo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a essência, a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus, Mateus 13, 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar.
Ergue-se cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abstância geral. Muita gente não se recorda de que o pão alvo sob a mesa, à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ódio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à escara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Tem tudo a ver com a palestra que eu trabalho. Eu peguei assim meio, né? E continuando, Senhor, nesse ambiente propício ao nosso entendimento, o nosso agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui. Estamos aqui, Senhor, para aproveitar um pouquinho da mensagem que nosso amigo Marco veio trazer para nós, então que possa protegê-lo, inspirando nas boas palavras, de fácil entendimento ao nosso coração. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui nos dois campos da vida, para que também possam ter a oportunidade do aprendizado, agora ou mais tarde. Que possamos, Senhor, trabalhar sim na lavoura do amor e da fraternidade, e que não mais usemos a foice para ceifar os sonhos e criar dificuldades para nós e para o nosso próximo. Que possamos trabalhar nessa lavoura, colhendo da semeadura, da boa ação, para que tenhamos o fruto necessário para a nossa evolução espiritual. Na luz, na paz, na fé e nessa fraternidade universal, Senhor. Nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Um bom dia a todos. Bom dia. Com muita alegria, mais uma vez, que eu estou aqui, servindo Jesus, trabalhando por esse evangelho transcendente, e por isso agradeço o convite da casa, agradecendo infinitamente ao nosso Pai maior, nosso Criador, que permitiu todos nós, encarnados e desencarnados, aqui nos estarmos, né? Agradecer do fundo do coração a presença de todos nós aqui. Porquanto cada um de nós temos algo em comum, todos nós
já fomos tocados pelo evangelho transcendente de Jesus em nossas almas. Cada um de nós cruzamos aqueles portais, seja no plano material, seja no plano espiritual, que essa casa com certeza é muito maior e abarca um grupo maior de espíritos que aqui se encontram. Todos nós temos conosco uma necessidade constante de alimentarmos o ser espiritual que somos. Alimentar através desse pão imperecível, através da alimentação desse pão que Jesus oferece a cada um de nós. Estamos famintos dele. Estamos sedentos dessa água, advinda dessa fonte inesgotável de amor, paz e entendimento das nossas vidas, que é Jesus. E temos mais ainda em comum. No plano físico que aqui nos encontramos, temos nós a comum condição de fazermos parte desse movimento espírita cristão. Somos todos nós espíritas, a qual cada um de nós encontramos no espiritismo a possibilidade de poder nós compreendermos de forma bem mais clara e objetiva os ensinamentos de Jesus. Onde essa doutrina ela é compromissada com a verdade, que traz para nós a nos elucidar, a nós compreendermos de forma mais coesa o conhecimento desse evangelho sob uma ótica racional e espiritual. Não que a doutrina dos espíritos ela venha trazer para nós um evangelho diferente. Não que ela venha trazer para nós um evangelho novo. O evangelho é o mesmo. O que a doutrina dos espíritos vem trazer para nós é que nós possamos fazer essa ótica da compreensão do evangelho sobre essa condição racional através dos seus princípios fundamentais. Princípios fundamentais que não divergem de forma nenhuma dos mesmos princípios que o Cristo trouxe para nós. A compreensão da imortalidade da alma, que somos muito mais do que a natureza corpórea. A compreensão das vidas sucessivas, da pluralidade das existências através da reencarnação, aonde o Cristo deixou bem claro na conversa com Nicodemos, se quisermos alcançar a condição espiritual plena, o reino de Deus, necessário nascer novamente. A comunicabilidade com os espíritos, através da onde a doutrina dos espíritos nos ensina que ser através da mediunidade. Aonde o Cristo também nos deixou bem claro quando ele fez a transfiguração do Monte Tabor, junto com Elias, Moisés, que veio a reunir junto com ele. Também no dia de Pentecostes, quando seus seguidores receberam a chama divina que desceu sobre cada um deles, para que pudesse ele falar línguas, levar esses ensinamentos do Evangelho em todos os cantos desse nosso mundo. A pluralidade dos mundos habitados, aonde Jesus deixou bem claro para nós, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E o principal desses princípios, a crença em um único só Criador, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, que Jesus deixou bem claro que trabalha até hoje. E por essa forma ele diz: eu também trabalho. Se somos nós espíritas e compreendemos que Jesus é o nosso caminho, o nosso modelo a seguir, nós precisamos também trabalhar constantemente. Compreendendo isso, nós vamos ver que o trabalho maior é o exercício do amor. E através desse trabalho, do conhecimento, nós vamos vendo que a doutrina dos espíritos é esse verdadeiro código de conduta moral atemporal.
não está enraizada ou concluída ou trabalhada na condição de um povo, de uma religião, de uma nação. Não. Ela é atemporal porque ela está enraizada num conjunto de códigos de amor universal. São os mesmos códigos que o próprio Cristo trouxe para nós, que são os verdadeiros valores. São os valores que nos libertam como seres espirituais. São valores que nos fazem a nossa renovação diariamente. São valores que trazem a nós a epopeia da vida, que é o exercício do amor. Mas nós ainda não sabemos amar como Jesus. Ainda não sabemos amar como Criador. Então a doutrina nos convida, como Cristo, a exercitar o amor através da caridade. A caridade não é somente o aspecto filantrópico de doação material, porque se fosse, aquele que não possui nada material não teria condições de praticar a caridade. A filantropia está intrínseca na condição em que Jesus compreendia como caridade, que é benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Porque somos todos filhos de um único Pai, somos todos irmãos, queiramos nós ou não. Indulgência para com as imperfeições dos outros, porque somos todos nós ainda imperfeitos e nós mais precisamos dessa indulgência. E o maior dos desafios, o maior dos trabalhos que nós precisamos, seres humanos, trabalhar ainda, o perdão das ofensas. E quando nós, trabalhando essa caridade aos poucos, não tudo, mas trabalhando cotidianamente, nós vamos, então, construindo esse equilíbrio e essa paz que Jesus oferece para cada um de nós. Quando assim a gente trabalha, nós vamos entendendo o motivo de nós estarmos aqui. Se nós queremos um mundo melhor, com mais paz, com mais tranquilidade, com mais igualdade, com mais respeito, precisamos nós nos unirmos a esse trabalho de Jesus e do Criador. Ele conta com cada um de nós para corroborarmos com essa obra. Se queremos um mundo melhor, precisamos trabalhar com Jesus. E para trabalhar nessa obra redentora do Cristo de Jesus, esse trabalho inicia na nossa própria transformação. E para que a gente transforme si próprio, precisamos compreender esses ensinamentos que o Cristo traz a nós. E ele nos dá uma pauta bem fácil, ao mesmo tempo desafiadora para nós. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo. E se eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, então a prioridade é eu amar a mim. Porque eu não tenho condições de amar a ninguém se eu a mim não me amo. E como eu posso amar a mim próprio? Sem ser um amor egóico, possessivo. É compreender que eu trago comigo todos os talentos que eu recebi do Criador. Que eu sou imagem e semelhança dele. E o que eu preciso fazer? Eclodir em mim essas virtudes. E eu só tenho um caminho para fazer eclodir essas virtudes imperecíveis, se não seguir os caminhos, os passos, os ensinamentos de Jesus. E se assim é, ele deixou bem claro, se ele é o caminho, o meu irmão, o meu próximo, ele é ponte que me conduz. Porque como eu posso me amar sem desenvolver em mim virtudes? E para desenvolver as virtudes, eu preciso trabalhar com o meu irmão.
E para trabalhar nesse conhecimento de si próprio, para compreender as nossas matizes, os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas limitações, requer esse trabalho contínuo, indireto e direto de todos os aspectos em nós próprios. E eu preciso fazer o autoconhecimento. E às vezes, quando adentramos nesse precioso local que é o nosso coração, às vezes deparamos com as dificuldades maiores de relacionamento com o nosso próximo. Por isso, uma luta incessante que precisamos fazer. É por isso que Emmanuel, ele cita uma frase dizendo que toda realização pede esforço. E todo merecimento real e verdadeiro pede sacrifício, trabalho, abnegação. Então, vocês me desculpem hoje. Hoje é domingo, folga de todos. Mas nós vamos falar de trabalho. O tema proposto para hoje é Trabalhemos. Sobre uma dissertação fantástica de Emmanuel, que está no livro Seara dos Médiuns, onde ele trabalha uma pergunta que está no segundo livro da codificação, que é o livro dos médiuns, na questão número 223, onde indaga aos benfeitores espiritual qual é a condição que o médium se encontra na hora da passividade. E a resposta é tão longa que tem mais 20 perguntas e respostas. E Emmanuel sintetizou tudo isso nessa dissertação que a gente vai conversar um pouco a respeito. Então, espero que a gente possa trabalhar intimamente e deixar que eu fico aqui, trabalhando e colocando para que a gente possa refletir um pouco a respeito. Então, vamos lá. Perguntas. Muitas vezes se pode... Perguntas, muitas vezes, se podes colaborar junto à bandeira do amor e luz que a espiritualidade maior vem desfraldando na Terra. Estimarias movimentar poderes mediúnicos incontestes, materializando forças sutis, distribuindo consolações, traçando diretrizes, enunciando a verdade ou pronunciando o verbo revelador. Não necessitas, no entanto, recorrer a este ou aquele luminar da sabedoria para a obtenção da resposta. Basta uma breve consulta ao livro da natureza. Sabes que a semente é suscetível de fazer florir o deserto, desde que lhe ofereças base adequada ao solo, e que a fonte é capaz de desedentar-te na intimidade doméstica, se lhe dás condução no canal preciso. A semente, contudo, morre, sem remissão, se relega de todo à cova da areia quente, e a fonte, por mais generosa, não te alcança o reduto familiar quando se lhe entrava o caminho. Toda realização pede esforço, e todo merecimento real pede sacrifício. Perguntas se quer trabalhar junto com o Pai. Quantas vezes nós já indagamos a nós próprios isso? Estou eu verdadeiramente preparado para servir ao Pai? Eu estou verdadeiramente preparado para poder atender à solicitação de Jesus e o nosso Criador, para que eu me esforce de atender e servi-lo? Estou eu. Porque muitas das vezes nós negligenciamos essa oportunidade de servir. Muitas vezes nós deixamos de atender a solicitude do Pai Maior. Por quê? Porque muitas das vezes nos achávamos muito pequenos,
nos achávamos muito aquém da solicitação dele para o trabalho que ele nos coloca. Porque nos achávamos incapazes, incapacitados de poder atender esta que é a obra transformadora, essa obra imensa de servir a Jesus, que é estender a mão para o próximo. Aos médiuns, quantos negligenciam porque acham que precisam ter uma mediunidade ostensiva à altura de Deus. E por isso, para que eu possa servir ao mediunato, preciso eu de ter uma mediunidade ostensiva como Chico Xavier, que psicografou mais de 400 livros. Então eu quero ser médium também, que não seja tanto, mas uns 350. E aí, não tenho, eu não quero. Aí, tem mais. Não só a mediunidade ostensiva, mas eu quero, que preciso ter um mentor espiritual, a grandeza como Emmanuel, para que eu possa receber todas aquelas maravilhosas mensagens que foi lida agora, antes da palestra e que nós estamos comentando agora. Estou eu preparado para ter um mentor como o Emmanuel ao meu lado? Vamos ver a história de Chico. Quantos puxão de orelhas ele tomou e toma provavelmente até hoje? E aquele homem humilde, será eu capaz de receber esses puxões de orelha e me sentir bem? Quantas casas espíritas trazem tantos problemas dentro dela, porque somos ainda espíritos no aprendizado da vida. E aí uma pessoa chama atenção por conta de um equívoco, por conta de um erro, e eu me encho de melindres. E aí então eu digo, esta casa não é para mim. Deixa eu ir para outra. E depois para outra. E depois para outra. Estou preparado para isso? É uma necessidade de nós compreendermos a mensagem do Evangelho de Jesus na nossa vivência, no nosso servir. Ele ensinou para nós a humildade. O rei desceu da grandiosidade do mundo ditoso para chegar aqui e dizer: eu não vim para ser servido, mas para servir. A todo momento ele nos convidou essa questão da humildade. A humildade é essa porta que abre para todas as virtudes. Nós não conseguimos nenhuma delas sem humildade. E no Evangelho de Mateus, de Lucas e Marcos, ele nos dá esse exemplo, a questão do óbolo da viúva. Muitas das vezes eu quero fazer como os fariseus, encher minhas mãos de moedas e levar bem alto sobre o gasofilácio e deixar cair para que as moedas façam bastante barulho. Olha como o Marco está trabalhando para Jesus. E Jesus deu exemplo. Está vendo aquela viúva que colocou uma moedinha? Quem deu mais? Aquele que tinha sobrando ou aquela que deu o seu todo, embora aos olhos dos homens era pouco? O trabalho de servir Jesus está nas coisas pequenas, em que ele sim multiplica. Mais uma vez, nos 4 evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, ele dá o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. Uma turba de homens e mulheres que estavam ali à procura dele. E depois de um dia todo dele orientar e ensinar, oferecendo pão que enriquecia a alma
de cada um deles estavam fartando desse pão do Evangelho. Mas já a hora já era bem estendida. E os seus apostolados disseram a ele: Senhor, está na hora da gente dispersar o pessoal. São milhares. Não temos comida para todo mundo. Que eles vão às vilas para poder se alimentar. E Jesus, então, nos mostra a sua grandeza. Porque se fosse eu, Marco, eu iria dizer: vou fazer pães para todo mundo comer. E ele não. Ele pergunta aos seus discípulos: o que tens? Para ensinar a eles e a todos nós na posteridade. O que tens? E eles disseram: Senhor, trouxe para eles, temos 5 pães e 2 peixes. E tinham milhares de pessoas lá. Então ele pegou o pão, elevou aos céus, deu graças, partiu o pão e disse: separem em grupos de 500 e 100 e distribuam. E todos se fartaram e ainda sobraram 5 cestos cheios de pão. O que a gente precisa aprender nisso? Que ele não pede de nós a abundância, porque ele sabe que nós não temos. Ele não pede aquilo que a gente não tem capacidade. Ele só nos pede a possibilidade de termos a boa vontade de doar. E quando assim fazemos, recebemos a vida em abundância que é oferecida a cada um de nós. Quando a gente começa a entender esses exemplos dos evangelhos e trazer para nossas vidas, nós vamos compreendermos que somos capazes, sim, de servir a Jesus e ao Criador nas pequenas coisas. Tem uma história que narra muito bem isso. Aconteceu na cidade de São Vicente, estado de São Paulo. Existia uma vila pitoresca, pobre, onde tinha uma moradora, era uma senhora, que era conhecida como Vó Cidinha. A Vó Cidinha, ela tinha um olhar sereno, um caminhar lento por conta da sua idade, mas trazia um sorriso que iluminava em todos os lugares que ela se encontrava. Ela era viúva, morava numa casa sozinha, simples, e a casa dela vivia cheia. Não porque recebia visitas, mas porque sua casa tinha oração, tinha trabalho. Ela fazia o evangelho no lar todos os dias. E nós bem sabemos que aonde há evangelho, é um verdadeiro oásis que recebe para matar a sede daqueles sedentos que, como nós somos, do plano espiritual, são trazidos. E ela estudava o evangelho e ali trabalhava silenciosamente. Ela não subia nos púlpitos. Ela não subia às tribunas. Não sabia falar bonito. Mas ela sabia viver o evangelho como poucos sabem viver. E todo dia, pela manhã, ela acordava, fazia o seu jejum, fazia suas orações e pegava um cântaro de barro e enchia com água fresquinha. Colocava sobre a bandeja um copo, um peitoril da janela, um pão partia no meio, colocava e cobria com um véu, como vocês fazem aqui com aquela água fluidificada, para que não caia um pó. E as pessoas indagavam ela: Vó Cidinha, por que a senhora faz isso? Ah, meu filho, Jesus ensinou a dar água para quem tem sede e dar o pão para quem tem fome. Vai que ele envia alguém aqui para poder usar e se alimentar. Alguns riam. Outros saíam calados e sérios, respeitosamente, por aquela atitude daquela senhora. Certo dia, alguém bate a porta.
Ela abre a porta. Era o senhor Jorge, um vizinho. Um senhor de meia idade que estava com seus olhos inchados de tanto chorar. E ele disse para ela: Vó Cidinha, eu estou desanimado e muito triste. Ela convidou ele para entrar, não disse nenhuma palavra para ele. Entregou um copo de água, fresquinho, deu para ele e disse: toma um copo d'água, depois a gente conversa. E assim ele fez. Se sentou e começou a narrar a sua dor, o seu medo, a sua idade, porque ele trabalhava com serviços braçais e fora trocado por uma pessoa mais nova. O medo, não ter estudo. E cada vez, quando ele começava a entrar num processo de sofrimento, ela dizia: toma mais um ano. E assim foi. Até que ele se acalmou, ele levantou, agradeceu e deu um longo abraço a ela. E se foi. Tempos depois, o seu Jorge, no centro espírita, narrou aquilo que aconteceu. E ele diz: aquele copo d'água lavou a minha alma. A vó Cidinha me ofereceu Deus sem nenhuma palavra, sem nenhuma forma de uma crítica, ou me convidou a pensar, a raciocinar, mas simplesmente sentir o acolhimento de uma alma para a coisa que estava sofrendo. Então é isso. Servir a Deus está nas coisas mais singelas, nas coisas pequenas. Nós podemos servir a Deus nas grandes coisas, sim, mas o que ele pede é que a gente sirva a Deus nas pequenas coisas e com um grande amor, naquilo que nós temos a capacidade. No sorriso que a gente pode dar para uma pessoa quando vem ao nosso encontro. Aquele sorriso pode trazer uma luz para o seu coração o dia todo, porque confere a ele acolhimento de um ser que olhou para ele como um ser humano. Alguma pessoa que nos faz alguma coisa simples, que a gente demonstre gratidão para ela, simplesmente porque ela abriu uma porta para a gente. Alguma coisa simples do dia a dia. Demonstrar gratidão para as pessoas é demonstrar que nós, de forma consciente, compreendemos que o bem está ao nosso derredor. Poder dedicar uma hora, o mais caro do que nós temos hoje nesse mundo se chama tempo. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo por algumas coisas que são imprescindíveis. Um amigo, um companheiro, um familiar que nos convida a nós para que possamos nós simplesmente ouvi-lo pela sua dor que ele está passando. Que nós não tenhamos falsos moralismos de tentar fazer discurso para aquela pessoa, tentar colocar evangelho na cabeça do ser. Simplesmente fazer como a vó Cidinha, ouvir. Para que ele saiba que aquela pessoa não vai levar aquilo para diante e contar para os outros. Às vezes a gente quer dar a nossa opinião, eu acho, não, você não acha nada. Ouve. Se ele te pedir um conselho, não dê o que você pensa, mas dê o que o Evangelho fala para ser. Isso é calçar o sapato do outro. Isso é ter empatia para com a dor daquele que sofre. Fazer coisas singelas. No supermercado, a pessoa que simplesmente pede, não estou alcançando, você pode pegar para mim? Pego. Carregar uma compra. Uma senhora, lá em Canérica tem muito disso, pessoas de idade, que chega na época da neve e não tem como limpar. Simplesmente, você está limpando, você vai ali e limpa para ela. Coisas naturais, diárias. Ou seja, fazer com pessoas que às vezes a gente nem conhece.
Por que não esperar receber nada de troca daquilo que a gente fez? A gente sabe que não vai receber naquele momento. Fazer com gratidão. Quando a gente faz isso, nós estamos compreendendo o que é fazer sem esperar nada de ninguém. É como o semeador de árvores. O semeador de árvores, ele semeia, ele planta, e muitas das vezes não vai ver os frutos daquela árvore. Ele fez na expectativa de colher os frutos do seu trabalho. Jesus, no Sermão do Monte, deixou: bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Eu preciso apacentar o meu coração, porque eu sou herdeiro futuramente, se a graça de Deus me permitir. Eu quero um mundo melhor, então eu tenho que trabalhar para ele hoje, para que quando eu retornar, realmente eu esteja num mundo melhor. Auxiliar uma pessoa que às vezes nem auxiliar, é ficar grato com a pessoa. Às vezes a conquista daquela pessoa, ela conquistou uma coisa que aos nossos olhos não é tão grande coisa, mas para ela é muito. É muito. Ser feliz com as conquistas dos outros. Isso mostra que o ser vai criando dentro dele uma autoestima. Olha, eu conquistei. Às vezes a gente só olha o que a pessoa fez de errado. E aí o que a gente fala? Será que eu estou dando ênfase também na hora que a pessoa faz o certo? A pessoa às vezes faz 9 coisas certas e faz uma errada. Eu dou ênfase naquilo que ele fez errado. Então é isso que a gente precisa trabalhar. São nas pequenas coisas. Ou seja, eu não preciso esperar que a gente chegue a ser um espírito iluminado para poder trabalhar com Jesus. É o contrário. Eu preciso trabalhar para conquistar essa luz que ele oferece para nós. Brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Embora eu não confio muito, mas ele confia mais em mim porque ele conhece a minha essência. Então é isso. Vamos trabalhar para aos poucos conquistar essa luz. E é por isso o esforço que precisamos fazer intimamente, cada um. Quando a gente faz isso, a gente vai vendo o que Emmanuel diz. É uma conquista. Toda realidade pede esforço. E todo merecimento real pede trabalho e pede sacrifício. Continua o benfeitor. Muitos, porém, almejam auxiliar, exigindo que a evolução se transforme numa avenida asfaltada em que possam deslizar de patins. Desejam fazer claridade na hora do meio-dia, melhorar o prato feito, subir elevadores rápidos para emitir exortações de sacadas tranquilas ou ditar bons conselhos à cabeça dos anjos. Emmanuel aqui usa uma expressão um pouco irônica, né? Ele usa uma analogia irônica, mas não deixando de nos trazer a seriedade do recado. Ou seja, crescimento evolutivo, progresso ascensional, crescimento espiritual vertical, sem esforço, sem trabalho, sem sacrifício, é pura ilusão. É viver no mundo, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Mas precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar. Mas tão rico quanto esse conselho é nós perseverarmos. Perseverar na bondade, perseverar no esforço, no trabalho. Quantos desistem? Nós ficamos na erraticidade, aprendendo, estudando, preparando a nossa encarnação.
Começamos a descobrir as matizes das nossas dificuldades, os problemas que nós temos, e aí nós auxiliamos os espíritos a nos auxiliar para a nossa próxima encarnação. A encarnação chega. E as provas também. E as dificuldades também. E aí a gente esquece das nossas responsabilidades assumidas diante da consciência cósmica e da nossa própria consciência. E quantos desistem? Quantos dão um passo atrás? Vamos ver e ler o livro Memórias de um Suicida. A gente olha como se fossem os outros. Quantos de nós já passou uma vez sequer na cabeça o pensamento de desistir? É uma linha tênue. Então precisamos sair da inércia, já saímos. Mas precisamos persistir, continuar, trabalhar, nos esforçando. Aí ele diz, desejam fazer claridade na hora do meio-dia. Quando nós adentramos a doutrina dos espíritos, nós temos diante de nós todo esse trabalho da codificação, as obras doutrinárias, os livros, e nós nos maravilhamos com todos os ensinamentos. O livro do Espírito parece que Allan Kardec parou cada um de nós e perguntou dentro da nossa alma, o que você quer saber de Deus? E eles responderam. E a gente fica maravilhado. Quando começamos a ler as obras subsidiárias, é então que nós enchemos, porque ali nas obras nos trazem o reflexo realmente da vida nossa naquelas obras. E aí a gente enche de prosélitos. A doutrina não é proselitista, mas nós somos. Porque é natural a gente querer dividir isso com as pessoas, principalmente com aqueles que estão dentro do nosso lar, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, o nosso tio, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe. A gente quer levar tudo isso, ou seja, a gente quer mudar realidades. Podemos? Podemos, mas que a gente respeite os processos naturais da vida. Não posso eu querer que as pessoas enxerguem com os meus olhos, porque muitos estão enxergando muito mais longínquamente e eu não posso enxergar com os olhos deles. Então, quando a gente, na caridade, aprende que ter indulgência para com as imperfeições é isso. Respeitar cada um com o seu livre-arbítrio. Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou esse respeito. Jesus rompeu paradigmas. Jesus rompeu atavismos. Ele fez isso, mas com respeito ao tempo. Portanto, ele não ensinou tudo. Como assim, Marco? Ele deixou bem claro para nós. Se me amais, guardais os meus ensinamentos, que eu rogarei ao Pai para que envie um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não pode ver e não pode sentir. Mas quando ele vier, fará relembrar tudo aquilo que eu tenha tido, que eu disse, e irá ensinar outras coisas. Então, não é porque ele não sabia ou não podia, é porque nós ainda não tínhamos a capacidade de compreensão. E não podemos exigir dos outros também isso. Nós todos temos o nosso tempo, porque somos seres individuais. De que tempo que a gente está falando? O tempo do relógio? O tempo do calendário? O tempo do homem? Ou o tempo de Deus? Porque se for baseado no tempo do homem, aquele que vive mais, aprendeu mais. Aquele que tem mais encarnação, evoluiu mais. E a gente sabe que não é assim. O tempo verdadeiro, o tempo de Deus, não é dessa forma. Para que a gente compreenda, vamos fazer também uma analogia. Imaginando que vocês, aos mais jovens, pode diminuir o tempo. Há 25 anos atrás, conheceu alguma pessoa.
E aquele momento que vocês conviveram com aquela pessoa permitiu que vocês pudessem fazer uma análise psicológica daquela pessoa. Então, vocês conheceram ela, sabe se a pessoa gostava de falar mal dos outros ou não, se aquela pessoa tinha um sentimento de sofrimento o tempo todo, se achava pequena, ou se a pessoa simplesmente era raivosa, era nervosa com as outras pessoas, e você conviveu com ela, você viu a situação. E por algum motivo, a vida separou o caminho de vocês e passou-se 25 anos sem você ter informação daquela pessoa. E por algum motivo, a vida conecta com vocês novamente. E nisso que conecta com vocês, você, primeiramente, já leva um susto. A barriguinha cresceu, cabelo branco apareceu, carequinha, né? As roupas não são as mesmas, porque a moda já não é mais a mesma. Então, no tempo do homem, muita coisa mudou, muita coisa transformou. Mas você volta a entender que aquela pessoa continua com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos. O tempo passou para ela. Só para a transformação exterior que todos nós precisamos passar. Então, nós vamos ver que, muitas vezes, quando olhamos uma foto de nós há 25 anos atrás, e lembrarmos de uma decisão que nós tomamos há 25 anos atrás, tomaríamos essa mesma decisão hoje, com o que nós aprendemos? Se houve uma modificação, nós estamos vendo como funciona. O verdadeiro tempo de Deus para a nossa transformação não é medido pelo calendário, mas é medido pelo conjunto do avanço da nossa consciência em direção ao ideal humano. Nós estamos no planeta Terra para aprender a nos humanizar prioritariamente, antes de sermos espíritos celestes. Primeiro, humanizar. É por isso que Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele diz: ninguém salta da cova do egoísmo e vai à catedral da abnegação de um dia para o outro. Porque a natureza não dá salto. É isso que nós temos que compreender nesse trabalho celeste. Não dá mais para postergar. Não dá para procrastinar. Nós já temos o alimento da alma, que é esse evangelho transcendente de Jesus. Ele não está pedindo nada de mais do que a gente não pode fazer. Ele só nos pede o pouco que a gente pode dar o nosso ombro. Continuando, o benfeitor. Entretanto, embora imperfeitos, é indispensável aprendamos a cura das nossas próprias imperfeições. Se aspiras ao bem para sanar os males da terra, é natural que a esfera superior se esmere em proclamá-lo por teu intermédio. Se procuras o Senhor buscando ajudar a vida, o Senhor também te procura a fim de ajudá-lo. Dois pontos aqui interessantes para a gente analisar. Emmanuel cita aqui que é indispensável, se a gente quer trabalhar essa cura da humanidade, a gente precisa entender que, primeiro, temos que trabalhar na nossa própria imperfeição, na nossa própria cura. Isso às vezes dói, né? Emmanuel puxa a orelha de todo mundo, né? Porque aqui ele está nos chamando de enfermos. Mas ele se inclui as nossas próprias imperfeições. Mas ele diz: você quer trabalhar? A gente está procurando servir a Jesus, a gente está procurando trabalhar com o Criador. Na mesma condição, ele espera que nós também possamos aceitá-lo entrar no nosso coração. Eis que a porta bate. Então há uma reciprocidade aí. Para isso, nós precisamos curar as nossas imperfeições através do auxílio do outro.
Mais uma vez, o Evangelho nos convida a refletir sobre isso quando tem a passagem da ressuscitação de Lázaro. Jesus foi chamado por Maria, porque Lázaro estava enfermo. Ele não foi de pronto, ele esperou 2 dias. Quando ele chegou lá, ele esteve com Maria, e Maria disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro morreu. Há 3 dias que ele está morto. E Jesus chorou, ficou triste pelo seu amigo. E ele disse: Maria, crê em Deus e crê em mim também. Porque mesmo aquele que esteja morto, crendo em Deus e em mim, viverá. E ele foi para dentro da casa de Maria e Marta, e todo aquele grupo de famílias, amigos que ali estavam chorando. Ele disse: me levem até Lázaro. E toda aquela turba de amigos e todo aquele grupo achou ele estar indo lá para orar para Lázaro. E levaram ele. Quando ele chegou lá, o que ele disse? Retirem a pedra. Ele poderia simplesmente dizer assim: pedra, se mova. Nós aprendemos na doutrina sobre a manipulação dos fluidos pelos espíritos. O início da doutrina dos espíritos se inicia com as mesas girantes, as mesas que flutuavam. Jesus poderia simplesmente dizer: pedra, mova. Não, o que ele disse? Retirem a pedra. E um grupo foi lá e tirou a pedra. E depois ele dá outra ordem. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Uma redundância. Sai para fora. E Lázaro sai todo desconjuntado, enrolado por faixas, porque era da cultura judaica, enfaixar, e ele sai. E mais uma vez Jesus pede àqueles homens: retirem as faixas. Retirem as faixas que os prende dentro da escuridão, da ignorância que todos nós muitas das vezes nos encontramos. Retirem as faixas dos atavismos, dos paradigmas que ainda nos prendem ao sofrimento da terra. Retirem as faixas. Jesus não perguntou àqueles homens se eles eram judeus ou se eles eram romanos, se eles eram escravos ou se eles eram senhores. Não perguntou se eles eram aculturados ou não, se eles eram fracos ou não. Ele simplesmente presenteou a todos eles a oportunidade de servir na ressuscitação de um ser que está preso na escuridão da ignorância. Ele não me pergunta, ele não pergunta a nenhum de vocês a condição que vocês estão. Ele só convida para o auxílio daqueles que, como nós, ainda se encontram enfermos da alma. Para os enfermos do corpo, os médicos pedem repouso. Para os enfermos da alma, Jesus pede trabalho. Emmanuel, no outro livro, Justiça Divina, ele diz para nós, dizendo assim: somos todos enfermos em laboriosa restauração. Trabalhemos nessa nossa restauração cotidianamente, porque somos nós enfermos pedindo alta. Nós precisamos compreender o que significa os trabalhadores da última hora. Ele está convidando a nós que temos a boa vontade de trabalhar e servir, na relação com um filho que tem problemas conosco, na relação de um cônjuge que tem um problema conosco, na relação de um companheiro de trabalho, na relação das próprias pessoas que cruzam as nossas vidas, porque muitas das vezes nós temos débitos enormes com essas pessoas e temos a possibilidade de servir, retirando as faixas dos olhos deles através da nossa retirada dos nossos próprios, das nossas faixas dos nossos olhos. E para findar,
Continua Emmanuel. Desse modo, o mestre divino espera-te na luta, por instrumento que possa atender-lhe a obra. Purifiquemos a emoção, a fim de senti-lo. Sublimemos o pensamento, para entendê-lo. Eduquemos as palavras, de modo a enunciar-lhe o verbo. Aprimoremos a ação, para exprimir-lhe a presença. Aperfeiçoamos a nós mesmos cada dia, quanto seja possível, porquanto para sermos intermediários fiéis entre ele e o mundo, só existe uma solução: trabalhar. Cada um de nós, às vezes, nos indagamos por que da encarnação. E um dos motivos da encarnação que os benfeitores nos ensinam é para que a gente chegue mais rápido, aproveitando o nosso tempo nela, para chegarmos mais rápido à perfeição. Como? Recebendo o corpo que temos, e que muitas vezes criticamos, recebendo a vida e as oportunidades que ela nos traz, para vencermos as nossas provas, para vencermos as nossas expiações e para que nós superarmos as vicissitudes que a vida volta e meia nos traz. Às vezes estamos caminhando, está tudo alegre, todo mundo feliz, e parece que uma bomba cai na cabeça da gente e tudo se transforma. E é assim que a gente aprende que no momento das paz, os exércitos fazem assim. No momento de paz, treina para enfrentar a batalha. Então precisamos vencer, como o apóstolo Paulo diz, o bom combate. Trabalhar na paz dentro de nossas almas para vencer a nós próprios. Porque toda guerra que existe no mundo é advinda da guerra interna que o ser traz dentro dele. Então, nós precisamos vencer as nossas provas, as nossas expiações. E quando assim a gente faz, porque mudar o outro, a gente não muda. Não tente mudar o outro. Você pode influenciar o outro, mas mudar, ele é individual. Então, como nós precisamos fazer essa transformação em nós? Quando nós nos esforçamos para fazer a nossa transformação, a nossa mudança, nós estamos colaborando com a obra geral do Pai. Ou seja, é a parte que nos toca na nossa criação. Ou seja, quanto nós trabalhamos na obra geral, mais nós próprios avançamos. Então, somos co-criadores. Então, somos deuses com D minúsculo. O Deus eterno, absoluto, e nós, deuses relativos, que temos a possibilidade da nossa própria transformação. Quando a gente compreende isso, vemos o trabalho direto e de todos os dias. Purificamos as nossas emoções, a fim de senti-lo, sublimemos os nossos pensamentos, ou seja, orai e vigiai as suas ações, seus pensamentos, e eduquemos as nossas palavras. Vamos ver o que nós estamos falando no dia a dia. Então, dessa forma, o convite é para esse trabalho de transformação interna que cada um de nós precisamos e podemos fazer. E aí a gente vai entender o porquê estamos aqui, ficando essa frase para a gente refletir, que é a síntese dessa palestra. Nascer, morrer, renascer. Ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Tenhamos uma semana abençoada. Marco, obrigado pelo estudo. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir. Sempre. Sempre. Essa é a lei que eles deixaram para a gente. Algum comentário? Nós temos dois minutinhos. 2 palavras. Mãos à obra. Mãos à obra. Vamos trabalhar, né?
agradecimento, né? O nosso comentário é sempre o agradecimento ao Marco, né, por ter vindo aqui hoje, lá de Conérico, doar o seu tempo para a gente, né, para estudar. Isso é muito bom, muito obrigado mesmo. Um ótimo estudo, para dizer que a gente tem que trabalhar, né? É o médio de transporte dele. Tudo bem? Então, pessoal, tudo certinho? Vocês gostaram? Tem uma parte aí que vocês gostaram mais? Eu gosto da parte que ele fala de Lázaro. Essa daí é interessante, né? Com certeza. Né? Porque são 3 coisas, né? A gente fala assim, quem pode, né, tirar pedra? Qualquer um de nós, né, pode lá dar uma empurradinha, né? Quem pode tirar as faixas? Qualquer um de nós pode lá. Quem pode mandar ele levantar e andar? A gente também, né? Só estudar bastante, trabalhar, crescer espiritualmente, né? Jesus disse, vocês podem Fazer tudo que eu faço e muito mais. Mas naquele momento é só Jesus, né? Ele escolheu esse texto, né, maravilhoso, Seara dos Médiuns, acho que vale a pena todos lerem, porque sintetiza tudo isso. É um trabalho, né? Não Seara é o trabalho. E não abnegar o trabalho da mediunidade, porque às vezes não temos a grandeza, achando que não tem a grandeza. Jesus conta conosco. Mas ele deu exemplo, né, que você trouxe aqui, o óculo da viúva, né? Aqueles 10 centavinhos ali, a única coisa que ela tinha. Era o todo dela. Era o tudo. Bom, mas é isso aí. Sinara, você quer vir aqui falar sobre o projeto que você está fazendo agora? Da costura? Podemos. Pode? Você vem aqui e fala que você vai falar melhor que eu. Não, sem ensaiar nada. Não, sem ensaiar é melhor. Não, é melhor. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu recebi um presente da casa, que é a salinha de costura. A gente tem ali vários tecidos. A Caterine, né? Garimpou aí. E esses tecidos estão parados já faz um tempo, né? Como eu sei. E eu comecei um projeto de upcycling geral, assim. A ideia é montar uma coleção e eu preciso de mãos trabalhadoras. Porque, por enquanto, eu venho aos sábados, tenho me esforçado para estar todos os sábados. Durante a semana, quando eu posso, eu venho também. Então, a ideia é talvez a gente faça um grupo para quem se dispuser a trabalhar com as mãos. Não é necessário saber costurar, só é necessário querer trabalhar com as mãos mesmo, porque a gente pode cortar. Tem várias atividades que a gente pode fazer para montar uma coleção, várias partes podem ser exploradas. Então, quem quiser trabalhar, esses materiais, esses produtos são para angariar, a gente converter em venda para ajudar a casa. É isso. Obrigado. Ó, tá dado o recado aí, ó, para trabalhar, né? Vai, a Regina Rê também. A Regina Rê tem um projeto, está aqui o projeto da Regina, ó. Vim preparado aqui, ó. Você fala. Você quer vir falar? Tudo bem, ó. Eu seguro o papel enquanto você fala, Regina. Aqui, ó. Vai lá. Não, convidando, gente. Ah, não, tem que vir aqui. A gente para a gente se orgulhar de ter nascido no Brasil. E não esquecer disso. Manter nossa documentação em dia. E a gente está abrindo uma portinha aqui, assim que eu quero dizer, no centro, para regularização de título de eleitor, onde você tem que estar com ele regularizado para fazer seu passaporte. Sem ele, você não pode fazer. Então, quer dizer, o passaporte vale só 1 ano, se você não tiver com ele regularizado. E, entre outras documentações que a gente pode estar orientando, né, a todo mundo. E quem tem filho nascido aqui precisa do CPF, entende? Então, é uma coisa assim, muito importante. A gente vai ter um espaço aqui onde vai poder fazer isso. E quem estiver fazendo, faz a colaboração com a casa que está precisando. Está precisando. Né? E a gente tem que manter essa casa maravilhosa de pé. Né? Agradecendo o palestrante, todos os
Aí já Todos todos vocês vocês do estão nosso aqui. almoço, por favor. Ai, o almoço é maravilhoso. Tem até chefe. Eu tive que experimentar muita chefe, entendeu? Aí eu fui experimentar. Foi, né? Então, tá dado o recadinho aí, sem quem tiver fazer o título de eleitor, que é uma necessidade, né? Para nós, brasileiros. Já começou. Hoje está aí ela. Marcar um apontamento comigo e eu vou estar lá fora também. Todo sábado e todo domingo, né? A gente vai passar a lista de alimentação, claro que hoje, acho que só o Luci veio preparado, né, Luci? Mas as outras vezes, qual a documentação necessária, entendeu? Tudo certinho. Ótimo aí, ó, tá vendo? Que bom, né, pra gente. E também eu quero falar também sobre a casa que nós estamos com um projeto, né? Nós temos que conseguir mais, assim, ficar mais organizado. Nós pedimos a colaboração de todos que fazem doação com a casa, se puder fazer assim, sempre assim na primeira semana, que ajudem, né, com a quantia que for possível, para nós termos uma organização também. A divulgação é muito importante, falar com outras pessoas, trazer mais pessoas para o centro, nos ajudar, para que nós possamos conseguir, né, tranquilamente pagar o aluguel, pagar a conta de luz, né, para a gente ter uma certa tranquilidade para trabalhar, para manter essa luz acesa, manter essa casa aqui, ajudar realmente. Por exemplo, o almoço. O almoço é uma das coisas que nos ajuda muito. Em vez de a gente sair para comer, se a gente puder comer aqui, levar, dar de presente, não sei, levar para casa, ajuda, né? A nossa, é um pouquinho que vocês podem ajudar, né? Então, a gente pede a colaboração de todos. Se puder, almoça com a gente. É gostoso, né? A gente bate um papo ali, ó. Soninha tá toda alegre, feliz ali, ó. Né, Soninha? Ela passa essa felicidade para comigo. Ela abençoa. Ela abençoa, né? Aí todo mundo que comer vai ficar. E não engorda ainda por cima, essa comida. Não engorda. Pode comer à vontade. Pode comer 2 pratos. Pode comer 2 pratos. A Rose também estava por ali. Rose, tem aquele negócio que eu gosto hoje ou não? Ah, não, Rose. Aí não. Eu vou rezar para você hoje. Hoje eu tenho evangelho do lar lá em casa, eu vou rezar para você hoje. Ela faz um cuscuz a paulista ali, ó. Nossa Senhora, gente, eu saio da dieta ali na hora. Dieta. A minha dieta é boa, que começa no domingo, 6 da tarde, e termina segunda na hora do almoço. Vamos lá, então, tá dados os recadinhos aí. Ah, não, tem mais um ainda, vai ter um barbecue em setembro. Simone vai fazer um barbecue ali, ó, né? Não. Nós vamos. Eu vou chegar lá e sentar só. Não? A pressão dela sobe, cuidado, é todo mundo, né? Os trabalhadores, Grupo Espírita Amor e Luz, precisamos de voluntários para trabalhar sempre. Sempre. Welcome. Mas eu vim nesses casos para ser servido. Não para servir. Eu deixo você ser cristã nesse dia. Se você veio para servir. Aqui todos somos servidores. Então, o anúncio vai ser feito aí daqui a pouquinho, né? Vai mandar lá no WhatsApp, no grupo. Mas desde já podem programar. É setembro 13, né? Vai ter, então, esse barbecue aí. É muito bom, é muito divertido. Quem vai ser o churrasqueiro, Soninha? Olha, pegou para isso. Você. Eu não sei. Não, eu não sei. Eu não sei fazer churrasco. Bom, vamos lá então, gente. É bom essa alegria, né? Que a gente dá um pouquinho, né? Depois da palestra que a gente tem que trabalhar, a gente descansa. Essa hora aqui é a do descanso. Vamos lá então. Vamos para a nossa segunda parte, que vai ser Vamos fazer uma pequena visualizaçãozinha de 5 minutos com a Geilza, e depois nós vamos para o passe, e depois o almoço. Por favor, todos estão convidados. E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa, cheio de paz e muito trabalho. O nosso coração repleto dessa alegria, dessa paz,
dessa serenidade, Senhor, que é um remédio que cura a nossa alma, que é o remédio que cura as células do nosso corpo físico. Com essa alegria, com o coração repleto de gratidão aos colaboradores, mentores dessa casa, trabalhadores do Cristo, que prepararam essa sala, já sabiam cada cadeira onde cada um de nós nos sentaríamos para ouvir os ensinamentos do dia. Esses mentores espirituais que antes mesmo que a gente chegue aqui, trabalhadores da seara do Cristo, enche essa sala de flor, de um perfume que nos cura. Agradecemos, Senhor, toda a equipe encarnada que se propõe a trabalhar aqui também. E te rogamos em espírito que nós possamos cada vez mais nos fortalecer. Que nós possamos, Senhor, nos dar as mãos, as tuas mãos. E que essa casa abençoada, que tanto nos oferece, que tanto nos traz, possa permanecer fundada em cima da rocha, onde as tempestades, os ventos, as dificuldades, Senhor, da caminhada terrena, não possa demolir nunca. Que a vossa presença de amor e misericórdia, que nós sentimos agora, Senhor, lembrando da tua promessa, que aonde tivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali vós estaria. Nós sentimos, Senhor, a tua presença de amor agora. E rogamos que do nosso coração, grato e agradecidos por estarmos aqui, possa emanar luz a todo o planeta Terra, a todo lar construído nesse planeta. Que a tua misericórdia e a tua luz, Senhor, envolva o coração de cada um, a alma de cada um, na carne ou fora dela. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, porque nós queremos caminhar sempre contigo. Que assim seja.